Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus nessa noite, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Te convido a juntos meditarmos em uma breve palavra da Santa Escritura, a palavra de Deus. E eu creio que nessa noite Deus irá falar de uma forma muito clara, concisa e poderosa com cada um de nós nessa noite. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aleluia. Antes, ela faz tudo que agrada à vontade de Deus. Então eu quero te convidar a meditarmos no texto que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 22. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, de uma forma muito clara, concisa e poderosa. Fala o que precisamos ouvir, não o que queremos, é o que pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Amado, você que me ouve pelo som desse aparelho, eu gostaria de te dividir com você esta palavra tão preciosa, onde vai narrar um milagre de Jesus. Um milagre que só Ele seria capaz, é capaz e será capaz de realizar. Porque não é um milagre simples. O Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, Ele fez milhares e milhares de milagres. Ele restituiu a visão a cegos, restituiu, aleluia, a paralisia. Aquele que era paralítico, ele fez voltar a andar. Aquele que era surdo voltou a ouvir, e o mudo a falar. O leproso, ele restituiu a pele.
Aleluia. Ele é aquele que alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Esse é o Cristo, o qual nós anunciamos. E dentro da Bíblia Sagrada, nos 4 evangelhos, conseguiram catalogar apenas 35, aleluia, dos milagres que o Senhor Jesus fez, que foram milhares. Mas a Bíblia conseguiu catalogar 35 e 18 desses milagres estão no Evangelho de Marcos. E este milagre, sem dúvida alguma, é um que mais impactou a todos, porque vai falar a respeito da ressurreição. A devolução da vida de uma menina que se encontrava moribunda à beira da morte, e o qual o pai era um dos principais da sinagoga. Seu nome era Jairo. Este homem era um homem influente, um homem proeminente naquela cidade, a cidade de Cafarnaum, um homem respeitado, de boas posses, boas condições, um homem que todo mundo olhava, aleluia, e se reverenciava diante dele, porque ele não era qualquer um homem, ele era um doutor da lei. Ele conhecia muito bem o que a Bíblia Sagrada tinha como lei para o seu povo, aleluia. Ele ensinava, glórias a Deus. Ele era um homem respeitado. Quando o assunto era palavra, Bíblia, lei, todos recorriam a Jairo. Só que Jairo não conhecia o dono da lei, aleluia. Jairo não conhecia, aleluia, o verbo que se fez carne. Jairo, eu no meu humilde pensamento, talvez ele era um daqueles que tinham certa rejeição pelo Cristo, aleluia, por Jesus. Porque o Senhor Jesus, quando ensinava, ele não ensinava como os fariseus, não. Ele ensinava com a autoridade que vinha do céu, aleluia. Porque ele é a palavra, é o verbo vivo, oh glória. E aquilo que o homem não consegue entender, era isso que ele falava, era isso que ele ensinava. Ele falava do reino, falava de céu e falava de inferno. Oh glória. Ele amava, ele perdoava pecados, e os homens não aceitavam isso, porque não conheciam a ele. E toda vez que Jesus chegava em um lugar, havia um alvoroço, uma multidão seguia, porque muitos estavam necessitados, como nós hoje vivemos necessitados da graça, da misericórdia, aleluia, da provisão de Deus, de um bem material, do financeiro. Nós estamos vivendo como nos dias de Jesus. A diferença é que o dono da bênção se fazia presente nesses dias, aleluia. Então quando ele chegava, a multidão seguia, porque a multidão sabia que tinha cura, tinha restauração, tinha pão, tinha alimento, glórias a Deus. Tinha palavra e ensinamento, oh glória. Glória a Deus, aleluia. Ele chega, aleluia, naquele lugar, naquela cidade. O texto diz que ele entra num barco, atravessa para outra banda, e quando ele chega já tem uma multidão esperando ele na beira do mar. Porque com Jesus é assim, meu irmão. Quando ele chega, aleluia, nada mais fica do mesmo jeito. Eu preciso repetir isso aqui, porque nós somos testemunhas disso. Quando ele chegou em nossas vidas, nunca mais fomos os mesmos, aleluia. Nós mudamos a nossa vida, nós renunciamos o nosso passado e vivemos novidades de vida com ele. Oh glória, é por isso que ele é diferente. Oh, aleluia. O povo sabia disso. E quando ele chega, a multidão se aglomera. Jairo, apesar de ter a sua condição financeira muito boa, posição social elevada, na questão política, religiosa, aleluia, social, no meio da sua sociedade, mas ele tinha um grande problema. Ele tinha uma filha doente que cada vez piorava. Eu imagino ele gastando com médicos, pastor João, indo com os melhores especialistas nos dias de hoje, gastando, faz exame disso, faz tratamento daquilo.
aquilo, e a filha só piorando. Aí vem a situação de um verdadeiro sofrimento de um pai e de uma mãe. Vendo os filhos, vendo a filha ou o filho definhando e não poder fazer nada. Ele ouviu que Jesus curava, ele ouviu. Ele sabia que a solução era Jesus, mas por causa do orgulho, aleluia, da vaidade, da soberba, a filha dele foi chegando àquele ponto, moribunda, como diz o texto, à beira da morte. E o desespero tomou conta de Jairo. É interessante lembrarmos disso, porque quando parece que vai terminar, que não tem mais jeito, o desespero toma conta de nós. A angústia e a aflição, ela é tremenda, que parece que vai acabar tudo, e é aí que tem o de repente de Deus. E lá vem ele, aleluia, atravessando o mar, oh glória, descendo dos céus com o seu poder e glória, e com a sua providência divina, estendendo a mão àquele que clama, àquele que ora, àquele que se prostra aos seus pés. Oh glória a Deus. Jairo não viu outra solução. Quando ele soube que Jesus estava na cidade, irmão Eliel, o texto vai dizer que ele se prostra aos pés de Jesus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Porque às vezes o nosso orgulho e a nossa soberba impede o agir de Deus na nossa vida. E nós temos que entender que se queremos algo de Deus, precisamos nos humilhar. Precisamos nos prostrar diante dele e reconhecer quem ele é. Jairo reconheceu. Ele pode ter resistido, irmão Eliel, ele pode ter duvidado, mas quando chegou nesse momento, aleluia, não tinha outra solução, não tinha outro caminho, não tinha outra resposta. A resposta era Jesus, e o caminho era se prostrar diante daquele que pode todas as coisas. Glória a Deus. Oh, aleluia. E o texto diz que ele rogava muito, muito, ele chorava, desesperado. Ele clamava, dizendo: Jesus, vai na minha casa, Jesus. Vai na minha casa, porque a minha filha está à beira da morte. Eu já não sei o que fazer. Eu imagino ele contando. Eu já gastei o que eu não tinha, Jesus, pela minha filha. Jesus, só tu pode mudar o quadro. Aleluia, só tu pode mudar a história. Jairo entendeu que se Jesus estiver na casa, oh glória, tem milagre. Aleluia, eu preciso repetir isso aqui para pessoas que nos ouvem nessa noite. Jesus pode entrar na tua casa hoje e mudar esse quadro, mudar essa história, mudar esse projeto maligno que lançaram contra a tua casa, a tua família. Ele pode entrar hoje e mudar tudo, libertar, curar, restaurar e trazer a paz e o amor. Ele pode fazer, porque Ele é Senhor. Quando Jesus está na casa, aleluia, tem paz. A guerra cessa, meu amado. Aonde tem ódio, aleluia, vai embora, porque o amor agora é restaurado por Ele. Oh glória. Jairo sabia que se Jesus fosse na casa dele, meu Deus, a filha dele ainda teria a oportunidade de viver e ficar curada. Glória. Ele diz: vai Jesus, coloca a tua mão sobre ela, para que ela sare viva. Jesus, ele sempre colocava suas mãos nos enfermos para curar. Ele sabia como Jesus agia. Assim como muitos de nós sabemos como é o agir de Deus na vida, mas não queremos nos humilhar. Verdade. Não queremos nos prostrar diante de Deus. Queremos o milagre, pastor, mas querer algo com o dono do milagre, ninguém quer. E isso é interessante, porque eu quero te dizer nessa noite que Deus só vai fazer algo na tua vida quando você tomar uma posição. Quando você decidir realmente o que quer da sua vida. Quando as possibilidades se esgotam, que não tem mais jeito para o homem resolver, aí Jesus aparece no negócio. Oh glória, glória a Deus. Aleluia. Eu achei lindo isso aqui, porque na mesma hora o povo estava ali, uma multidão apertando, e Jesus decide ir com Jairo. Jesus vai dizer para ele: não te preocupa não, meu filho. Só tenha fé. Creia que tudo vai dar certo.
Só que no caminho acontece algo que vai o quê? Retardar o milagre, a bênção. São os contratempos. É aquilo que você não espera. É aquilo que de repente aconteceu. O improviso. Algo que você talvez deixou tomar prioridade na tua vida, na tua frente. Apareceu uma mulher que vivia doente, com uma hemorragia, 12 anos, sangrando o tempo todo. E esta mulher, através da sua fé, ela toca na veste do Senhor Jesus. E ela declara no coração dela: eu sei que se eu apenas tocar, aleluia, eu não vou tocar em Jesus, não. Eu vou tocar só na veste dele, oh glória. Porque eu sei que eu tocando na veste, eu vou ser curada. Ela determinou com fé em seu coração. E naquele momento ela foi curada. Isso foi o momento de retardo. Ali parou, porque quando ela toca, Jesus para de caminhar em direção à casa de Jairo. E Jesus diz: alguém me tocou. E os seus discípulos dizem: Senhor, a multidão te aperta de um lado, te aperta do outro. Claro, todo mundo te toca, todo mundo quer pegar em ti, Jesus. Aí tu vem dizer: alguém me tocou. E ele vai dizer: porque de mim saiu o poder. Esse toque foi diferente, aleluia. Não foi qualquer uma pessoa que me tocou. Esse toque foi um toque de fé, aleluia. Ele provocou um milagre. De mim saiu virtude, oh aleluia. Aquela mulher foi curada e nunca mais sofreu com essa doença. Esse tempo foi suficiente para a filha de Jairo morrer. Aos olhos do homem não tinha mais jeito, não. Aos olhos humanos não adianta mais. Quando Jesus segue a caminhada, vai chegar um outro principal de sinagoga, um outro líder, um outro mestre, que vai dizer para Jairo: Jairo, deixa quieto. Não precisa mais vir, deixa o mestre em paz. Não incomoda mais o mestre. Sabe por quê, Jairo? Porque a menina está morta. E eu imagino o sofrimento daquele pai desesperado, chorando na frente de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus tinha uma característica ímpar, que era só dele. Ele se movia de íntima compaixão. Ele sentia a dor. Glória a Deus. Ele sentia a dor da pessoa ali naquele momento. Eu imagino isso, aquele homem chorando, prostrado. E Jesus vai virar para ele: calma, meu amigo, não temas, Jairo, apenas crê, Jairo. Como é difícil ouvir uma palavra dessa num momento de um luto, de uma perda, num momento de algo que infelizmente foi irreversível. Como é difícil você ouvir uma palavra dessa. Te acalma, tenha fé. É difícil demais. Mas entenda que a fé, ela move montanhas, aleluia. A fé, ela é capaz de fazer o sobrenatural acontecer, meu amigo. Você não está entendendo isso? A fé pode fazer céus, aleluia, se abrirem, terra tremer, aleluia. Jesus disse: se tua fé for semelhante, aleluia, a um grão de mostarda, aleluia, tu vai te dizer a esses montes: lança-te ao mar, e eles obedecerão, oh glória. Isso é importante, ter fé. Hebreus capítulo 11 vai dizer que só pode agradar a Deus através, aleluia, da fé. Não tem como agradar a Deus sem não ter fé, meu amigo. Verdade. É o que a Bíblia diz. E o que é fé, pastor? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das que esperam. Oh glória! Jairo está abatido, está sofrendo, a filha está morta. Já estão preparando o velório, pastor João. Está sendo velada, não tem mais jeito. E Jesus diz: vamos, meu filho, eu vou para tua casa agora. Vamos, porque tem coisas grandes ainda que eu preciso fazer na tua vida. Aleluia. Só que já a multidão ficou para trás. Só foi os íntimos com Jesus, Pedro, Tiago e João. Esses três iam contemplar o sobrenatural acontecer. E quando eles chegam na casa, o velório está lá. É muita gente chorando, é um alvoroço.
pranto, dor, por uma menina que nós podemos dizer que tinha um futuro, 12 anos apenas, a Bíblia diz. Quantas crianças têm morrido cedo demais, causando sofrimento aos pais. Eu imagino isso. Quantos pais perderam seus filhos e suas filhas ainda na infância, ou talvez bebê, e entra no quarto da criança e ficam aquelas lembranças dolorosas. Eu imagino essa família agora ter que conviver com isso. Porém, aleluia, o dono da vida e da morte estava na casa, aleluia. O dono da vida e da morte estava na casa de Jairo, oh glória. Jesus vai mandar todo mundo embora, aquele pranto, aquele choro, aquele pessoal ali que estava no meio do velório, Jesus manda todo mundo embora, sai todo mundo. Porque existem coisas que Jesus faz no secreto, oh glória. Ele não faz para se aparecer e nem para todo mundo ver. O que o meu Senhor Jesus faz é em secreto. Não é à toa que Ele manda tu entrar no teu quarto, orar em secreto, fechar a porta, pedir para Ele, porque Ele te responde em secreto, aleluia. E prova para todo mundo que Ele é contigo. Sai todo mundo, sai. Chega de alvoroço. Mas as pessoas estavam rindo. O texto, versículo 40 diz, e riam-se dele. Ainda tem gente que ainda estava rindo da autoridade de Cristo. A palavra rir no hebraico, aleluia, significa zombar, irmão Léo. Tinha gente que metida conhecedor de lei, de palavra, de tudo. Sempre tem alguém que sabe de tudo, sim ou não? É esse que está lá. É esse que está sendo instrumento do maligno para trazer mais dor. Eles zombavam e Jesus manda sair todo mundo. Sai. Porque vocês não estão preparados para o que vai acontecer. Sai todo mundo. Aí leva o pai, a mãe e os seus 3 discípulos, 3 íntimos, para o quarto da criança, para o quarto da menina. A menina já estava coberta com lençol, irmão. Oh, aleluia. Só que Jesus vai, eu imagino ele se sentar ao lado daquele corpo. Ele vai se debruçar, falar ao ouvido daquela criança e vai dizer, Talita, come. É uma palavra que significa, menina, a ti te digo, levanta-te, oh glória. Tu não está imaginando isso, meu irmão? Pastor, tem um ditado que diz assim, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não dizem isso? Só que a Bíblia nos mostra que Jesus manda defunto levantar. Imagina quem está respirando. Oh glória, aleluia. Se Ele manda defunto levantar, não vai mandar eu e você se levantar desse problema, dessa crise, dessa situação que tu te encontra. Ei homem, ei mulher, te levanta. Jesus está aqui nessa noite te dizendo, te levanta, porque eu tenho coisas ainda para fazer contigo. Mas tu sentado, tu deitado, tu trancado, não tem como eu fazer. A caminhada é longa, aleluia. Tem coisas novas que você precisa conhecer. Jesus fala no ouvido da menina, Talita, come. A ti te digo, menina, levanta-te. E a Bíblia vai dizer que no mesmo momento, aleluia, a menina se levanta, aleluia, e anda dentro do quarto. Que coisa maravilhosa. Até os apóstolos ficaram, aleluia, assombrados, porque aquilo era inédito, pastor. Jesus foi a primeira ressurreição, só 3 viu, aleluia, só 3 viram, e mais os pais, 5 pessoas. E Jesus diz, olha, o que aconteceu aqui, fica aqui. Não comentem, não falem nada para ninguém, porque o negócio é aqui. Tem coisas que é em secreto, tem coisas que são íntimas demais.
Deixa duvidar, meu irmão. Deixa duvidarem da teu relacionamento com Deus, com a tua intimidade. Deixa falar, não importa. O que importa é que Jesus está na tua casa, aleluia. E Ele está te dizendo nessa noite: tudo que eu fizer na tua vida não fala nada. Deixa que vejam. Eles que vão ver quem é na verdade que está contigo, aleluia. Maior é o teu Deus que está contigo do que esse problema, glórias a Deus. Maior é o Deus que tu serve, aleluia. Não te preocupa com o problema. Ele diz na sua palavra: se crer no nome dele, ainda que esteja morto, oh glória, viverá. Glória a Deus. Oh aleluia. Sentimos a graça do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. E houve um grande espanto naquele lugar. E ele disse: não contem nada a ninguém e dê de comer a esta criança. Aí eu perguntei, pastor João, e aqui eu encerro: por que tem que dar de comida? Por que tem que dar de comer para quem está morto? E o Espírito Santo falou no meu coração: porque a comida que ela vai comer agora vai dar fortalecimento. Oh glória, tu não está entendendo isso. Quando você está morto espiritualmente, essa comida aqui é a palavra de Deus. Oh glória, é ela que te fortalece, é ela que te dá força, é ela que faz você caminhar, é ela que te dá, aleluia, ousadia e coragem, aleluia, para pregar o evangelho, para falar às pessoas de quem é Jesus e quem ele fez na tua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Fique com essa palavra, meu irmão. Ainda não acabou. Se disseram para ti: não tem mais jeito, está morto. Não. O dono da vida e da morte está hoje aqui no meio de nós. Ele pode curar o que está morto na tua casa. Ele pode ressuscitar. Ele pode trazer a vida e o fôlego de vida novamente. Glória a Deus. Porque Ele é Deus. Glória a Deus.